Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Estou aqui com uma fonte a qual eu peguei ali na minha sucata e vou mostrar para vocês alguns detalhes de como fazer alterações em fonte ATX. A alteração mais pedida geralmente é para que a saída de 12 volts fique com 24 volts ou para que a saída de 12 volts fique com a tensão variável. Todas essas duas opções de alteração vai necessitar de alguns cuidados antes. Eu vou mostrar nesse vídeo apenas os cuidados que você deve ter antes de fazer a alteração. Essa é uma fonte bem estranha, tem um circuito bem grande, diferente, o SD6109. PWM SD 6109. Então, meus amigos, vejam bem que esse circuito integrado é bem diferente dos circuitos os quais a gente já fizemos aqui alterações. Observem bem, meus amigos, que esse circuito ele tem vários pinos. Ele é bem diferente daqueles circuitos os quais a gente já fizemos alterações aqui no canal. Veja quantos pinos tem esse circuito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele tem 20 pinos. Olha só, meus amigos. O interessante aqui é você descobrir qual pino é responsável pela variação da tensão, né? Pela regulagem da saída da tensão. Esse pino, geralmente, para quem já conhece aí, é o pino chamado de ajuste, mas no datasheet desse circuito ele está como IN, é o pino IN, e esse pino é o responsável pelo ajuste da tensão de saída. E como encontrar esse pino? Esse pino, como a gente já estudou bastante aqui em vários vídeos, ele tem um resistor ou mais de um resistor ligado ao terra, ao fio preto. Ele vai ter um resistor ligado ao fio vermelho e um resistor ligado ao fio amarelo. Esse vai ser o pino. E antes da gente fazer qualquer procedimento de alteração numa fonte dessa, o que a gente tem que colocar na cabeça, meus amigos, é que esse circuito tem vários pinos aqui que são sensores. Esses sensores detectam modificações nas tensões e desarma a fonte. O PWM desliga a fonte. Então, meus amigos, antes de começar a alterar a tensão no ajuste ou no IN, para que a fonte tenha sua tensão alterada, nós temos que ter a certeza de que a saída de 12 volts que vai levar aos pinos sensores esteja com 12 volts, a saída dos 5 volts que vai levar a tensão aos pinos sensores tenha 5 volts e a saída de 3,3 tenha os 3,3 volts. Além do mais, esse circuito aqui, esse circuito PWM, faz controle também das tensões negativas. Sem falar do famoso pino PT ou PP, que geralmente denominado PP ou PT, e nesse circuito ele é o pino OPP. Então, meus amigos, a nomenclatura, o nome dos pinos muda de fabricante para fabricante, de circuito para circuito, mas não importa. O nome do pino muda, mas a função é a mesma. Esse pino OPP, que é o mesmo pino PT, que é o mesmo pino PP, ele faz simplesmente o controle de potência, a saída, a potência da fonte. Então, se aumentarmos muito a potência da fonte, aumentarmos muito o ciclo do PWM para aumentar a tensão, pode ser que provavelmente ocorra o desligamento
pela alteração nesse pino, que aqui é chamado de OPP. Então, meus amigos, para simplificar uma alteração em uma fonte, eu sempre em meus vídeos mostro que a gente deve remover o circuito dos 5 volts e dos 12 volts, aproveitando a tensão do standby, que é 5 volts, e adicionando ela nos 5 volts aqui. Dessa forma, você já tem os 5 volts estabilizado, um problema a menos. Você vai pegar também dos 5 volts, adicionar 3 diodos, pode ser um N4007, insere com o fio roxo do standby até os 3,3 volts, que vai estabilizar os 3,3. Então, só com a tensão de standby, nós vamos estabilizar o 3,3 e os 5 volts. Nesse vídeo, nós poderíamos fazer a alteração dessa fonte, mas vai ficar um vídeo muito grande, porque essa fonte tem que mexer em muita coisa. Eu não vou fazer a alteração dessa fonte nesse vídeo, mas num vídeo futuro eu vou fazer a alteração dessa fonte. Aqui estou apenas explicando o que deve ser feito. Então, meus amigos, observem bem. Removendo aqui a exemplo, você vai remover o diodo dos 5 volts. Vamos ligar a saída do standby nos 5 volts. Lembrando-se bem de remover o diodo, desligar o diodo antes. Depois, você vai dos 5 volts ligar 3 diodos, um N4007 até os 3 volts. Está resolvido o problema dos 5 e dos 3 volts nos sensores. Agora nós temos os 12 volts que pode provocar o desligamento. Ainda temos que atuar sobre esse circuito, modificando, enganando o pino sensor dos 12 volts. Então, meus amigos, uma das formas que eu faço é usar uma da saída aqui do standby, que tem geralmente 16 volts. Nessa fonte eu já verifiquei, ele não dá 16 volts. Vamos ligar essa fonte e observar esses detalhes. Vou ligar aqui essa fonte na energia. Vamos fazer aqui a nossa ligação do fio verde ao fio preto. A fonte já armou, a fonte está ligada. E eu tenho aqui as minhas saídas de tensões que nós vamos conferir nesse momento. Do fio preto até o vermelho, eu tenho 5,2 volts. Do fio preto ao amarelo, tenho 12 volts. Tudo bem. Os 3,3 volts, que são os fios laranja, 3,38 volts. E nós ainda temos aqui as tensões negativas, ó. A tensão de menos 12 volts, olha só. A qual já tem um resistor aqui que está fazendo com que ela fique com menos 4. Isso está indo para o PWM. Ele faz controle da tensão negativa. Temos aqui o menos 12, ó. Está aí. Agora, na saída, aqui na saída do standby, vamos colocar a nossa ponteira preta aqui no negativo e vamos verificar aqui na saída, aqui no trafo do standby, nós temos aqui duas saídas no trafo do standby. Uma dessas saídas vai nos dar os nossos 5 volts, olha só, os 5,15 volts. Mas a outra saída vai nos dar uma tensão bem mais alta do que isso, que é essa outra saída aqui, ó. Geralmente essa saída, olha só, 14,9 volts. Então, se eu tenho uma saída de 14,9 volts aqui, ó, eu posso usar ela para estabilizar os 12 volts. Basta que eu use um diodo Zener, fazendo com que fique 12 volts essa saída. Então, só com a tensão do standby,
Eu vou pegar os 5 volts, levar até os 5. Vou fazer os 5 virar 3,3 usando 3 diodos. E vou fazer esse 14 aqui, que geralmente em muitas fontes é 16 volts. Vou fazer essa tensão aqui, ó, de 14, que geralmente é 16 em outras fontes, se transformar em 12 usando um diodo Zener e trazer aqui até os 12 volts. Isso vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que a fonte pode funcionar, como eu já mostrei várias vezes. A fonte vai funcionar perfeitamente, você fazendo alteração no pino ali, mas enganando esses sensores. Se você não enganar esses sensores do PWM, ele vai desarmar a fonte, meus amigos. Olha só que coisa. Não vai funcionar. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Dá o like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!